Já imaginou estar dentro de um navio naufragando? Todas as autoridades irresponsáveis pela navegação fogem como ratos, te deixando para trás a própria sorte? A terrível história do navio Medusa é um assombro na história da monarquia francesa. Antes de iniciar a jornada, peço para que se inscrevam no nosso canal e nos ajudem a atingir os 1000 inscritos e conseguir a parceria com o YouTube. Se inscrevendo, você não perde nenhuma das histórias que rolam por aqui e são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia de um dos mais terríveis naufrágios que o mundo já viu acontecer. O governo dos 100 anos já havia passado, os corpos dos veteranos de Napoleão Bonaparte jaziam apodrecendo numa ilha solitária no Atlântico Sul, e um inimigo generoso devolvia para a França, derrotada, as colônias que haviam sido tomadas pela força de armas. Era 17 de junho de 1816 e no ancoradouro de Roquefort, a fragata Medusa, de 44 canhões, estava ao mar com um comboio de navios menores e sua missão era de aceitar a devolução de uma parte do Senegal por parte do Reino Unido sob os termos da aceitação francesa da Paz de Paris. Schmaltz, o novo governador do Senegal, estava sendo enviado por Luís XVIII para receber a colônia dos ingleses. Ele estava no tombadilho da Medusa, na parte alta da traseira do navio. Batia impacientemente no cano do canhão com a mão saindo de uma manga de veludo e renda. Ao seu redor se amontoava uma multidão diversificada de soldados, funcionários, maquinistas, mulheres, senhoras finas vestidas com elegância, esposas burguesas, cortesãs risonhas. Entre os soldados havia alguns veteranos de Napoleão. Muitos deles escórias das prisões francesas, obstinados, irritáveis, odiando os seus oficiais. Enormes coloniais se agitavam perto dos espanhóis, os guardas com suas barretinas, uma espécie de chapéu cilíndrico, emplumadas e calças justas, contrastavam com os oficiais de jaqueta vermelha, os cavaleiros da restauração. A Medusa rumou para o Senegal, levando a bordo essa mistura de ralé e alta sociedade, mais de 400 pessoas. Desde o começo, a expedição foi uma sequência de erros, uma tragédia. O comandante do barco, Lachaud-Maré, na melhor das hipóteses, um marinheiro indiferente. Não se preocupava de maneira alguma com a navegação, mas se mostrava muito interessado em beber vinhos e se ocupar com as suas amantes. Trancado em seu camarote, segundo ele, longe da escória do castelo de proa. O governador Schmaltz matava o tempo em imponente dignidade com vinho e comida, de modo que o comando do Medusa acabou ficando confiado a um homem que sabia quase nada sobre a costa da África e menos ainda sobre o mar. O resultado era inevitável. O barco se desgarrou do resto do comboio. Por volta do dia 2 de julho, a Medusa encalhou num banco de areia, que estava muito bem assinalado nas cartas de navegação e que avançava pelo Atlântico, logo ao norte do Cabo Branco. Mas quem iria ver esse detalhe nessa altura do campeonato? O encalhe foi seguido de uma terrível desordem. Tomados de pânico, os passageiros corriam pelo convés gritando, enquanto a embarcação se acomodava preguiçosamente nas areias do seu último repouso. A água entrou nos camarotes, se dobraram como baús, era chegada a hora de abandonar o navio. Os 6 botes salva-vidas tinham apenas capacidade para 250 dos 400 passageiros, mas surgiu um plano. Construiriam uma balsa capaz de carregar 200 pessoas com água e comida, e os botes salva-vidas a remo a iriam rebocar para a costa, que ficava a 100 quilômetros de distância. Amarraram uns aos outros mastros, paus de carga e pranchas,
num conjunto com o formato geral de um triângulo. E sobre ele pregaram tábuas, formando uma espécie tosca de convés. Essa geringonça, feita em meio a uma terrível confusão, foi muito mal construída, mas 147 pessoas foram metidas a bordo por meio de ameaças e falas mansas. Foi um espetáculo do mais tremendo caos. Os homens arrombaram os depósitos de bebidas durante a noite e muitos dos passageiros e tripulantes caíram completamente embriagados ou andavam cambaleando abobados. Só o governador, o comandante e seus mais chegados deixaram o navio com conforto. O governador foi levado pelas pessoas até o seu bote salva-vidas numa cadeira de braços e ali, cercado pela sua esposa, o resto da família e fartas quantidades de bebida e comida, ficou confortavelmente recostado enquanto os marinheiros remavam, afastando-se do navio. O comandante, com suas amantes e vinhos, afastou-se também num bote salva-vidas com apenas metade da capacidade. Eles até disseram que iriam chamar ajuda, mas essa ajuda nunca chegou. O resto dos 400 foram deixados para trás à própria sorte. Os mais fortes abriram caminho lutando até os 4 botes restantes. Os demais se apinhavam na jangada improvisada. 17 homens que estavam embriagados ou completamente aterrados foram deixados a bordo do navio encalhado. Os botes salva-vidas deveriam puxar a jangada repleta de gente diretamente para a costa, mas ela era desajeitada e muito pesada. Os que iam nela estavam apertados uns contra os outros, a cada onda que os atingia, montes eram arrastados para o mar com elas. Mal haviam percorrido pouco mais de 9 quilômetros, o cabo de reboque ou foi cortado ou arrebentou, de fato ninguém nunca soube. E os botes salva-vidas foram se afastando. O governador e o comandante já tinham fugido dali e o capitão designado, aquele que não entendia nada de navegação, se encontrava ocupado demais com suas frivolidades para se preocupar com os pobres desgraçados que iam na balsa. A situação se tornou irremediável. Não havia remos, dispunham apenas de um saco com uns 10 quilos de bolachas ensopadas de água salgada, 6 barris de vinho e 2 pequenos barris de água. O guarda-marinha, Colding, com uma contusão na perna tão terrível que quase caía sem sentido toda vez que tinha que se segurar devido ao movimento da jangada, ele mesmo assim assumiu o comando. Mandou improvisarem um mastro e uma vela. Em seguida, a tripulação fez a sua primeira refeição. Na realidade, foi a última. A quantidade de bolachas ensopadas deu apenas um bocado para cada um e acabou. Caiu a noite, uma monotonia agoniante de horror pairava sobre eles, o mar se encrespou de ondas, aquelas pessoas amontoadas, embaraçadas umas nas outras, cambaleavam de um lado para o outro, com a água agitada batendo em suas pernas. Alguns foram varridos para as águas e se afogaram. Talvez estes tiveram um destino melhor do que o que estava por vir para quem permanecia na jangada. A embarcação estalava e se agitava, parecia se abrir e fechar como a fole de uma sanfona. Com o movimento das ondas, algumas madeiras se abriam por vezes, alguns homens eram sugados por essas aberturas e esmagados, quando elas voltavam a se fechar. No segundo dia, 6 de julho, ao amanhecer, restavam 127 pessoas. 20 haviam desaparecido. Estavam todos machucados, meio afogados e famintos. Já começavam a delirar. Os soldados olhavam o mar com os olhos endurecidos de decepção, como animais presos numa armadilha, à espera da morte. Naquela noite, o vento soprou novamente e a espuma das ondas percorria por toda a jangada. Só podia se manter vivo no centro da jangada. Os que não conseguiam chegar lá também não resistiram. Eles se apertavam tanto nesse centro que alguns foram sufocados pelos corpos mais pesados de seus camaradas. Enquanto a noite se arrastava num horror de gemidos e escuridão, os veteranos de Napoleão abriram um barril de vinho. Enlouquecidos pela situação, alucinados pelo vinho talvez, começaram uma revolta. Um deles começou a cortar com um machado as cordas que prendiam os paus da jangada.
Foi logo contido por um oficial e rolou sangrando para dentro do mar. Então a desordem se generalizou. Os revoltados, sacando suas armas, avançaram contra os oficiais, que estavam junto do mastro. Cortaram os cabos que sustentavam o mastro e este desabou sobre um oficial que caiu sem sentidos. Foi agarrado pelos soldados e o jogaram no mar. Seus companheiros o resgataram da água, mas os revoltados foram para cima dele com canivetes, dizendo que iam arrancar os seus olhos. Mas os defensores não deixaram e o salvaram. Com sangue escorrendo por todos os lados, o guarda-marinha, Colding, ficou sentado na plataforma coberta de espuma, tendo nos braços um garoto de 12 anos. Pela madrugada, com o mar mais calmo, foi o cansaço que passou a conduzir o extermínio. 60 homens haviam desaparecido durante a noite, na maioria soldados, e o mesmo ocorreu com os 2 barris de água. Sobravam agora apenas um barril de vinho para 67 sobreviventes. No terceiro dia, delírios, sede e fome torturantes, com tubarões farejando a horrível carga da jangada, alguns homens tentaram uma pescaria sem sucesso, e então começaram a olhar avidamente, feito loucos, para os corpos dos falecidos. Alguns roíam o couro dos cintos, até que um deles se atreveu a cortar um pedaço de carne já endurecido de uma das vítimas. Não demorou para que, num instante, parecendo uma alcateia de lobos famintos, alguns outros se juntassem a esse banquete dos horrores. No quarto dia, os revoltados voltaram a atacar e uma luta terrível se seguiu. Débeis figuras ensanguentadas combatiam ao luar. O chefe dos revoltados, um espanhol, foi jogado ao mar. O mesmo aconteceu com uma mulher, a qual o guarda-marinha Colding salvou. Ambos os lados lutavam desesperadamente. O motivo da briga? Nem eles saberiam responder. Quando o dia raiou, mais 18 haviam perecido e os 30 restantes estavam todos avariados. No quinto dia, a água do mar havia arrancado a pele de seus pés e pernas. Os ferimentos e contusões só pioravam devido ao contato frequente com a água salgada. As dores eram intoleráveis, apenas 20 ainda conseguiam ficar de pé. No sexto dia, 2 soldados tentaram tirar vinho do barril restante. Acabaram caindo no mar. Nesse dia também, o menino de 12 anos chegou ao seu limite e partiu. Restavam 27, porém, 12 estavam mais mortos do que vivos, entre eles a mulher salva por Cold. Tinham perdido a razão completamente há tempos. Não havia esperanças de que ainda pudessem durar muito. Dar vinho a esses 12 seria gastar o pequeno estoque inutilmente, e após uma ansiosa conferência dos mais lúcidos, a decisão foi atirar todos eles no mar vivos. Os 15 restantes sobreviveram, mas muito mal, com apenas 30 dentes de alho, um limão pequeno e golezinhos de vinho para conservar o frágil fio de vida. Procuravam superar o calor escaldante debaixo da água que cobria a parte da frente da jangada. 7 dias depois, transformados em insignificantes caricaturas de seres humanos, foram salvos pelo navio Argos, que havia chegado ao Senegal e por fruto de acaso os encontrou, visto que nenhum esforço por parte de quem fugiu do naufrágio foi feito em resgate de quem ficou para trás. Dos pobres 15 sobreviventes, 5 morreram pouco depois de chegarem em terra firme. Os 10 restantes levaram até o último dia de suas vidas em seus corpos e espíritos destruídos as marcas da sua agonia. Todos os que fugiram, nos botes, chegaram à costa sãos e salvos. Nenhuma tentativa fizeram para socorrer os deixados a bordo da Medusa condenada, senão muitos dias depois, quando já era tarde demais e os 10 sobreviventes já estavam até em terra firme nesse ponto. Então, o governador, afinal, tinha se lembrado que havia a bordo 5.000 libras em espécie. Aí sim, ele resolveu mandar uma embarcação ao navio naufragado para salvar o seu dinheiro. Finalmente, 52 dias depois de a Medusa ser abandonada, a embarcação chegou até ela, e acreditem se quiser, recolheram 3 náufragos irreconhecíveis e meio loucos, tinham se transformado em verdadeiros animais,
viveram muitos dias se alimentando de gordura e um pouco de toucinho defumado. Desses 3, 2 morreram ao chegarem ao Senegal. E o terceiro, quando demonstrou saber demais sobre o abandono das autoridades do Medusa, foi assassinado em sua cama na véspera da sua partida para a França, sua casa. As autoridades não conseguiram determinar o autor do crime. Por que será, né? E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Esse acontecido gerou indignação pública com as autoridades e com o rei Luís XVIII. O incidente se tornou um escândalo astronômico para a monarquia francesa, que tinha ainda pouco tempo no poder após a derrota definitiva em 1815 de Napoleão Bonaparte. Aos acontecimentos horríveis entre os pobres que lutavam para conseguir sair daquela situação, não nos cabe julgamentos. Como já dissemos em outros vídeos, onde o humano é levado a seus limites para sobreviver, é difícil imaginar o que são capazes de fazer. Essa história faz parte das mais de 50 contidas no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. As histórias são um ajuntado das seleções da revista Reader's Digest. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas incríveis histórias. Se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Ransom Baldwin, autor de O Mais Terrível Naufrágio da História, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!